Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Dicas de QA. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software com mais de 12 anos de experiência no mercado, especialista em docência no ensino superior e mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E nesses episódios eu ensino você algumas dicas e estratégias para te ajudar a conseguir alavancar a sua carreira em testes de software e conseguir um aumento salarial maior do que 30%. O episódio da nossa aula de hoje é como aprender uma nova ferramenta de testes sozinho. Esse é um assunto que frequentemente as pessoas me perguntam através do meu canal, através dos canais que eu tenho de comunicação com os meus seguidores. E é muito interessante assim ver que hoje em dia, quando a gente fala sobre a evolução da área de teste de software, puxa, a gente tem ferramentas novas saindo a cada momento. E como existem diversas ferramentas sendo lançadas quase que mensalmente, né? Se a gente for parar a analisar assim, bibliotecas, por exemplo, né? Poxa, cada mês sai algo novo aí que você pode baixar e começar a utilizar no seu dia a dia, não é verdade? Pois é. Como conseguir ficar atualizada com essas ferramentas? Será que vou ter que gastar dinheiro toda vez para poder pagar para aprender alguma ferramenta nova? Pois é sobre isso que a gente fala hoje, sabe? Uma forma da gente conseguir, então, olhar para algumas características que as ferramentas acabam por ter e tentar, através disso, aprender um pouco mais sobre ferramentas, sem que a gente precise ficar diretamente dependente de alguém ou de alguma empresa para ensinar aquilo para a gente. Beleza? Show! Vamos seguir aqui, então, com os nossos slides, porque eu preparei aqui para vocês uma série de informações bem bacana aqui, inclusive que vai ajudar vocês a conseguirem buscar por si só, saber mais sobre novas ferramentas. Bom, primeira coisa é o seguinte, né? Você deve estar aqui assistindo essa aula agora, viu o título aqui e deve estar pensando, mas Júlio, o que se quer dizer exatamente com aprender uma ferramenta sozinho? Minha resposta é buscar informações necessárias para ser capaz de começar a manipular, ou seja, operar uma ferramenta de testes sem ter a necessidade de um conhecimento prévio dessa ferramenta, ok? Então eu vou lá e ouço falar sobre alguma ferramenta específica e começo a aprender por mim mesmo como utilizar essa ferramenta, sendo que eu nunca tive nenhum tipo de interação com ela antes, ok? Então basicamente é isso que eu quero ensinar para vocês hoje, como você consegue ter esse tipo de atuação que vai ser basicamente você e você mesmo buscando informações sobre alguma ferramenta que você gostaria de aprender, ok? Perfeito. Muitas pessoas acabam por acreditar que a única forma, o único caminho para que elas consigam um conhecimento sobre uma ferramenta nova é se elas conseguirem aí, ter alguém para ajudá-las a conseguir aprender. Tem muitas pessoas que acham isso. Isso é uma curiosidade interessante da gente discutir aqui pelo seguinte. Se a gente for parar a pensar nas principais pessoas que hoje em dia dão treinamento sobre ferramentas de teste de software, né? Essas pessoas, elas também um dia buscaram aprender sobre a ferramenta e na maioria das vezes elas aprenderam sozinhas, ok? Como isso funciona, basicamente? Funciona assim. A pessoa ela precisa ter uma espécie de um modelo mental de quais são as características que ela precisa aprender, certo? Tendo esse modelo mental, fica mais fácil de você buscar. Para quem assistiu a aula aqui sobre a arquitetura básica das ferramentas de automação de testes, vai se lembrar que existia ali também um método que eu propunha para vocês de como você entender um pouco mais sobre a arquitetura básica das ferramentas de automação de testes. Quando a gente fala do modelo de aprendizado, é a mesma coisa. Se você pegar a documentação toda de uma ferramenta ou algumas informações dela que não esteja estruturada de uma maneira que seja similar a um treinamento, fica muito difícil de você conseguir realmente olhar para ela e falar assim, vou aprender. Por quê? Porque a informação está distribuída, está separada.
né? É bem diferente, né? Geralmente as documentações das ferramentas de automação, por exemplo, elas são bem diferentes de um manual de instruções. Ela é mais uma documentação de o que a ferramenta pode fazer. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui, mais prático, para que você possa entender melhor. Para você que me acompanha já há, sei lá, pelo menos um ano, sabe que em dezembro de 2021 eu consegui alavancar minha carreira e alcancei um dos meus grandes objetivos, que era de me mudar para os Estados Unidos e trabalhar para uma grande empresa. Então, hoje eu moro aqui em Orlando, na Flórida. Logo quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma série de coisas que eram bem diferentes da forma que acontecia no Brasil. Um pouco antes de me mudar aqui para os Estados Unidos, a minha esposa e eu compramos um guarda-roupa. Sabe o que aconteceu? Quando o guarda-roupa chegou junto com o guarda-roupa algumas pessoas, né, uns caras lá que foram lá para montar o guarda-roupa. Então, eles chegaram junto com o guarda-roupa, montaram lá tudo, né, dentro de um dia e, tipo, no final assim do dia, o guarda-roupa era grande, eles foram embora. Maravilhoso, né? Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, chegou para mim, por exemplo, essa estantezinha aqui, entendeu? Chegou o rack, chegou um monte de coisa, entendeu? Só que quando chegou, não chegou junto com alguém para montar. A galera vem, deixa aqui, né, na frente da porta da onde a gente mora, e aí eu vou lá e pego aquilo e junto com a Bebel aqui, na nossa empresa de montagem de móveis, a gente monta o rolê, né? E aí o que acontece? Nessas lojas que vendem esses móveis para chegar aqui e a gente montar, né? Por exemplo, tem uma loja aqui chamada IKEA, né? IKEA. Aí o que acontece? A gente compra e vem um manual. Então não vem falando assim, ó, o móvel tem, sabe, melhor, não vem falando apenas assim, ó, o móvel tem 7 parafusos, tem 2 placas de madeira, sabe? Não vem falando só os componentes. Também não vem falando assim, a tampa de madeira foi feita com a madeira, sei lá, de pau-brasil, sabe? Tipo assim, vem essas coisas, mas além disso, vem um guia passo a passo para que a gente monte o rolê, entendeu? Monte o móvel. Interessante, né? Quando você vai no site de uma ferramenta, em grande parte das vezes, a informação não está assim estruturadinha, bonitinha, passo a passo. Entendeu? Mas mesmo assim, tem pessoas que sabem ir lá olhar para aquilo e nunca terem visto a ferramenta antes e saber estruturar, organizar aquilo para conseguir aprender. Nesse ponto, eu paro para relembrar vocês que pode ser que você que está assistindo agora, não tem esse modelo mental já pronto. Então, o que você vai aprender até o final dessa aula é qual que é esse modelo mental, né, esse método que você pode usar para ajudar você a descobrir, a aprender mais sobre ferramentas. Beleza? Show! Vamos lá, então. Como eu estou dizendo aqui para vocês, com um método, pessoas podem aprender ao menos o início do uso dessas ferramentas sozinho. E outra coisa que eu já disse aqui para você hoje, né? Existem muitas ferramentas de testes no mercado, beleza? Muitas. Mas a maioria delas tem uma arquitetura básica. E qual é essa arquitetura básica? É assim, uma ferramenta de automação de testes geralmente tem uma estrutura de testes, que é o lugar onde você coloca os comandos que você quer que ela executa, ok? Aí eu dei até exemplos, né, na aula passada. No JUnit, por exemplo, o JUnit é uma estrutura de testes. Ela te dá lá a possibilidade de você criar um método e você colocar uma anotação @teste no método e aquele método se tornar, então, a estrutura do seu teste. Aí você também tem o executor de testes nessas ferramentas, que é quem vai lá e executa esse quadradinho com os comandos. Aí você tem a interação com o software, que é dentro dessa estrutura aqui do teste, tem comandos que vão interagir com a aplicação web, com a aplicação mobile, com a aplicação desktop, com a API, né? São as interações com o software. Você também tem suporte a testes dirigidos a dados. Nesses comandos aqui, pode ser que você queira digitar informações ou validar informações na aplicação. E você quer pegar essas informações de uma fonte de dados externa. Então, você consegue fazer isso porque as ferramentas de automação de testes, elas podem ter esse componente básico em sua arquitetura, que é o suporte a testes dirigidos a dados. Exceções, que é
vai executar aqui essa caixinha com todos os comandos lá dentro. Pode ser que exista um comando que tentou ser executado e que, puf, deu um problema, deu uma falha. Por quê? Porque o comando não conseguiu executar por alguma maneira. Ele lança o que a gente chama de exceção. E a exceção te fala qual que é o erro que aconteceu. Asserções, que é para aqueles comandos que executam ações em relação ao software, e daí depois você usa uma asserção para verificar se o software respondeu da maneira correta. E, por fim, relatório de execução. Então, tem lá essa caixinha, dentro tem os comandos, tem as asserções, tem a interação com o software, tem um suporte dirigido a dados, tem as exceções, tem as asserções e tem o executor. O executor executa e o relatório de execução de testes, ele surge. Entende? Então, nesse caso, o que a gente está dizendo? Está dizendo que existe também um relatório que vai apresentar para você a execução desses testes. Perfeito. Então, tem uma arquitetura básica. Só de você conhecer a arquitetura básica de uma aplicação, de uma ferramenta de testes, você já tem uma ideia de como buscar conhecimento sobre ela. O que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, eu sei que ferramentas têm uma estrutura de testes. Vamos procurar aqui como que é a estrutura de testes de uma ferramenta que eu quero aprender. Vamos procurar como que faz para executar os testes nessa ferramenta. Vamos identificar aqui nessa ferramenta como faz para interagir com o software. Vamos verificar nessa ferramenta como que eu faço para buscar suporte aos testes dirigidos a dados. Vamos ver como são as exceções. Vamos ver quais são as asserções. Vamos ver quais são os relatórios de execução. Entendeu? Então, é desse jeito que você procura. Eu vou até fazer melhor. Vamos fazer assim? Eu vou abrir aqui uma janela no meu browser para que a gente possa pesquisar essas informações aqui junto. O que vocês acham? Pode ser uma boa? Acho que sim, né? Vamos ver? Eu vou pegar aqui o meu browser. Deixa eu abrir aqui um browser. Vou colocar ele aqui. Aí, beleza. Tá? Então, é o seguinte. Júlio, Júlio, nunca estudei sobre uma ferramenta que tem muita gente falando bastante aí, que é o Playwright. Ok? Uma ferramenta que, puxa, tem muita gente falando sobre ela. Então, vamos dizer que eu quero estudar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre Playwright. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro pesquisar o site da ferramenta. E aí eu vou tentar identificar dentro do site da ferramenta essas informações que estão sendo apresentadas aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou digitar primeiro Playwright. Né? Nesse momento aqui, que a gente está pesquisando pela primeira vez, eu preciso, pelo menos, saber que existe uma ferramenta e saber qual é o nome dela. Talvez eu ainda nem sei do que se trata, nem sei o que ela faz. Tá bom? Só que o que acontece? Quando eu procuro no Google, o Google aqui é o meu melhor amigo nesse momento, tá? Quando eu procuro no Google, o Google vai me trazer, né, alguns sites que estão relacionados à ferramenta. E aqui, nesse caso, pelo fator de que Playwright é um nome, né, um termo, que não é, sabe, ambíguo, puxa, você vai saber exatamente aqui que... você vai ver exatamente aqui que o Google vai trazer os melhores resultados primeiro, né? Só que uma coisa que eu faço aqui, que eu recomendo muito que vocês façam, é isso daqui, ó. Você vem aqui e coloca Playwright e coloca Testing, ok? Isso daqui, ó, ajuda muito vocês a caírem numa ferramenta mais apropriada quando você busca sobre ela. Quer ver um exemplo? Se eu estivesse aqui buscando por Selenium, Selenium também é um negócio muito popular, então ele traz aqui, definitivamente vai trazer aqui as questões relacionadas a testes, né? Mas sei lá, vamos ver. Cucumber, talvez? Aí, agora sim, tá vendo? Eu digitei Cucumber, o que aconteceu? Cucumber em inglês, em português, significa pepino, né? Então, puxa, se eu digito Cucumber, não traz aqui exatamente aquilo que eu preciso, né? Já logo no primeiro momento. Só que como eu sei que Cucumber é uma ferramenta que contribui com o processo, né, de desenvolvimento de software dirigido a comportamentos, eu posso colocar BDD aqui e ele vai, então, trazer para mim aquele site, né, que vai trazer informações específicas sobre a ferramenta em si, tá bom? Mas volto a dizer aí para vocês, se vocês estão pesquisando sobre algo relacionado a testes, coloca testing na frente
Isso aqui já é uma super dica aí para você que está testando, tá bom? Então, ó, Cypress, mesma coisa, né? Vou colocar aqui de novo, Playwright. Fazendo isso, então, eu encontro aqui a ferramenta, tá vendo? A Playwright. Aí eu já tenho que procurar aqui saber o que ela faz, né? Então, ó, Fast and Reliable End-to-End Testing for Modern. Aí aqui eu consigo ver o resto, né? Web Apps. Então, olha só de ler isso daqui eu já sei para que serve. Eu pelo menos já consigo começar a trazer dentro da minha cabeça para que isso serve, né? Então, olha só que interessante. Essa ferramenta, então, serve para fazer testes end-to-end em aplicações web modernas. Ótimo, bacana. O que eu faço? Geralmente, quando eu estou no processo de aprendizado, eu vou anotando do lado o que é que eu estou descobrindo, tá? Isso daí também é um negócio muito, muito interessante que vocês podem utilizar. Vou clicar aqui então no site para que eu possa começar a, né, tentar responder aquelas perguntas que a gente tem aqui. Então, olha só, a primeira pergunta que tem aqui é estrutura de testes. Tá vendo? Como que é a estrutura de testes? A estrutura de testes, lembra, é o lugar, aquela caixinha onde você vai digitar os comandos para que a ferramenta possa interagir com um, né, navegador ou com uma aplicação. Como essa daqui é uma ferramenta que vai ajudar vocês a testarem aplicações web, você já sabe que a interação que vai existir dentro da estrutura vai ser com a aplicação web. Entretanto, o que a gente está procurando agora é como que é a estrutura onde eu digito os comandos para executar os meus testes, certo? Então, eu começo fazendo uma navegação simples aqui para tentar entender o que está escrito no site. Então, puxa, no site está escrito aqui aquele título que a gente já tinha visto, né? Aqui está falando que existem 41, que as pessoas deram mais de 41 mil estrelas no GitHub. Aqui é o símbolozinho do GitHub, isso significa que o projeto também provavelmente é open source, depois a gente pode ir lá ver, entendeu? E aqui ele mostra esses browsers, e aí você tem que se perguntar, né? Veja, às vezes tem coisa no site que ele não está tão claro para você, tão óbvio, né? À primeira vista. Mas eu vejo aqui esses vários browsers e penso, puxa, provavelmente ele dá suporte a muitos browsers, entendeu? Mas eu continuo lendo. E aqui nesse momento, nessa leitura, como eu entendo inglês, eu consigo vir aqui e ler tudo isso aqui já traduzido, né? Consigo entender o que eles estão falando aqui. Então eu vejo que é cross-browser, então funciona em diversos browsers, é cross-platform, então funciona no Linux, Windows, no Mac, em diversos outros lugares, é cross-language, eu posso programar. Ó, e aqui já vem uma dica, ó. Já estou vendo aqui que eu posso usar programação para conseguir, né, utilizar essa ferramenta. Então, tem aqui TypeScript, JavaScript, Python, .NET e Java. Então, quer dizer que eu posso usar Playwright em qualquer uma dessas linguagens. Teste Mobile Web, olha lá, ele pode, então, fazer o uso, né, desse emulador nativo do Google Chrome para Android e Safari. Interessante, né? Só que, se por acaso você não manja de inglês, tem a dica também. Você vem aqui, copia a URL do site, vem aqui e digita translate.google.com.br, vem aqui na tabzinha do inglês, cola o link do site, vem aqui no português, clica no link. E ele já traz para você uma tradução já do site, entendeu? Então, tipo, hoje em dia, para quem não entende inglês, também é fácil você continuar fazendo suas buscas e aprendendo. Às vezes tem gente que se prende porque o site está em inglês e, puxa, não entendo inglês. Cara, usa esse mecanismo aqui do Google que vai dar muito mais facilidade aí para você, né? Então, veja, aqui você já conseguiria ver aí mais informações sobre a ferramenta em si, ok? Bacana, né? Tem várias informações aqui sobre ela. O que vocês vão perceber é o seguinte, tá? Sempre que vocês forem no site de uma ferramenta, que é uma ferramenta bem estruturada, o que vai acontecer? A ferramenta vai dar a você esse menuzinho aqui de Docs, que são documentações. Às vezes, ela pode te dar também esse menuzinho aqui de API, que é para você saber um pouco mais sobre como funciona a API dessa determinada aplicação, desse determinado software que você está utilizando, ok? Só que veja,
Por enquanto, eu estou só explorando o site, lendo um pouco sobre a ferramenta. Entretanto, o que eu estou procurando aqui é a estrutura dos testes. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ver um exemplo. Esse exemplo vai me ajudar a conseguir entender como é que funciona a estrutura em si para começar a escrever os testes. Então, eu vou vir aqui em Docs. E a primeira coisa que eu vou procurar é um exemplo. E a procura pelo exemplo tem que ser um negócio bem exploratório mesmo. Então, ó, começo a ler aqui que tem aqui nesse primeiro menu que a ferramenta já me jogou, a instalação. O Playwright foi criado para acomodar as necessidades de teste end-to-end. Ele suporta todos os modernos engines, motores de aplicações web, como o Chromium, WebKit, Firefox. Você pode testar no Windows, no Mac, no Linux. Pode testar de maneira headless, pode testar dentro de um mecanismo de CI. Tem aqui uma série de informações voltadas ao Playwright em si, que a gente já viu numa outra página, que foi a página inicial. E aqui ele fala, ó, dentro desse primeiro link aqui, você vai aprender como instalar, o que foi instalado, como executar um exemplo de teste, ó. Tipo, você tem que focar na missão, entendeu? A minha missão é descobrir a estrutura de testes. Eu poderia ficar aqui o dia todo lendo todos os documentos que tem aqui. Só que eu preciso ter um modelo mental que vai me ajudar a entender. Por isso que eu não começo lendo tudo, entendeu? Eu vou precisar ler tudo para que eu possa me especializar nessa ferramenta. Mas no começo, e essa daqui é uma dica super importante para você, tá bom? Dica mega importante. Quando você estiver aprendendo uma ferramenta nova, no começo, busque o básico primeiro. E o básico que eu estou trazendo para você é um modelo mental, né, que eu trago para você, um método aqui, que eu estou dizendo para você. Primeiro, comece pesquisando sobre conhecendo sobre, né, quais são as possibilidades que a ferramenta te traz. Tem uma arquitetura básica de ferramentas de automação de testes. Então, segue procura a resposta para esses 7 itens aqui, você já vai estar muito bem, entendeu? Vai estar muito bem mesmo. Beleza? Então, foco na missão, estrutura primeiro, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó. O que a gente precisa? A gente precisa de um exemplo da estrutura dos testes. Tá vendo? Preciso de um exemplo da estrutura dos testes. Não tem aqui, certo? Mas como eu não sei? Ou como eu sei que não tem? Porque, ó, aqui é um comando que aparentemente é um comando de linha de comando. Aqui é uma série de arquivos que me mostra a estrutura de arquivos que eu vou ter para essa determinada ferramenta. Aqui, novamente, eu vejo... Isso daqui, pessoal, é geralmente uma demonstração de um comando, tá? Você vai ver que na maioria das ferramentas que você estiver procurando, nas documentações, vai ter um trechinho assim com um comando, tá bom? Também um comando, isso ainda não me mostra qual que é a estrutura de um teste. Entretanto, olha só, aqui nesse menu de Getting Started, ele tem outras coisas aqui pra gente, ó. Tá vendo? E ele está falando que um próximo passo é o passo de Writing Tests, ok? Então, eu vou vir aqui em Writing Tests. E entrando aqui em Writing Tests, olha só o que apareceu. Apareceu aqui para mim, pela primeira vez, um exemplo de um código escrito com TypeScript, ok? Que é uma linguagem de script. E aqui ele está falando como é que eu monto a estrutura do teste. Olha só. Então, ó, eu tenho que importar essa função test e essa função expect a partir aqui de um arquivo que armazena algumas informações, dentre elas essas duas funções aqui, a função test e a função expect, ok? E aí está falando aqui que, então, para que eu possa ter a estrutura, lembra que eu falei, né, a estrutura dos testes, é aquele espacinho onde você digita os comandos, tá bom? Está dizendo que eu tenho que ter aqui um método test, e nesse método test tem aqui alguns parâmetros. Vamos ver quais são esses parâmetros. Olha só. Tem aqui esse parâmetro, esse primeiro parâmetro, que é um parâmetro de texto, que diz o seguinte, ó.
Homepage has playwright in title. A página principal tem a palavra playwright no título. E um link de Get Started, linkando para a página de introdução. Isso daqui, ao ler isso daqui, eu vejo que é o nome do teste. E aí tem um negócio também importante dentro desse momento de aprender uma ferramenta nova, que é o seguinte: você tem que buscar similaridades que existem entre a ferramenta atual e as ferramentas que você já trabalhou. Por exemplo, eu já trabalhei muito com o Selenium WebDriver, e o Selenium WebDriver, junto com ele vem junto com ele você precisa utilizar ele junto com outra ferramenta de estrutura de testes que está à parte. Ok? Aqui no caso do Playwright, a gente está vendo aqui a partir desse primeiro exemplo que a questão da organização do teste já está dentro dele, especificamente. Ok? Se a gente for pesquisar mais aqui, provavelmente a gente vai ver se o próprio Playwright tem uma estrutura de testes dele ou se ele utiliza alguma outra. Ok? Então tem essa perspectiva também. Mas eu olho aqui para esse primeiro exemplo de teste aqui, e eu consigo ver similaridades entre o Playwright e uma ferramenta que eu já usei no passado, que era o RSpec. O RSpec, ele tinha esse negócio também de tipo, puxa, você define um método através do nome do teste, e o nome do teste é escrito em texto mesmo, entendeu? Talvez você que está assistindo aí agora também já viu isso. Fala, uma vez eu mexi com uma ferramenta que era, sei lá, o JUnit. E o JUnit tem uma anotação chamada DisplayName. E dentro do DisplayName tem o nome do método. Então, tem o nome do teste, entendeu? Isso daqui é o nome do teste. Então, eu vejo aqui nesse exemplo que existe esse método test, ok? E como eu sei que ele é um método? Eu sei que ele é um método porque está aqui esse comandinho test e aqui tem um parênteses. Esse parênteses abre aqui e ele fecha aqui e aqui tem um ponto e vírgula, certo? O que tem dentro do parênteses são métodos. Então, tem aqui, são parâmetros, né? Então, tem aqui o primeiro parâmetro, que é esse daqui, ó. Homepage has playwriting title, ou seja, a página inicial tem tem a palavra playwright no título, e get started link, e um link de ir para o menu de getting started, linkando para a página de introdução. Esse é o primeiro parâmetro, e aqui a gente tem um segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro aqui é um método, tá vendo? Então, ele começa aqui assim, e começa aqui com essa chave, e a chave fecha aqui. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo daqui, ó, de aqui até aqui, é o segundo parâmetro desse método. Deixa eu parar aqui rapidinho, só para comentar um negócio com vocês. Vocês vão ver o seguinte: para que você possa aprender uma ferramenta nova, é necessário que você tenha uma habilidade antes de começar a investigar a ferramenta. Essa habilidade é a habilidade de programar, ok? Se você está olhando para esse código aqui pela primeira vez e você não sabe programar, fica muito difícil de você conseguir aprender, certo? Agora, se você sabe programar, você já consegue ler esse código aqui e conseguir se sentir um tanto confortável com ele. Outra coisa, se você é um programador, uma programadora Java, você vai perceber que aqui tem um monte de diferença do Java. Se você é um programador, uma programadora Ruby, você vai ver que tem um monte de diferença aqui. Entretanto, se você sabe programar em uma linguagem, essa outra linguagem aqui fica até um pouco mais simples para você entender. Por quê? Porque você consegue começar a correlacionar os seus conhecimentos que você tem de programação com os conhecimentos dessa linguagem que você está vendo pela primeira vez. Entendeu? Então, primeira coisa que você precisa, quando você quer aprender uma nova ferramenta, é, claro, saber programação, ok? Senão fica difícil. Júlio, olha, eu sei programação, mas tem algumas coisas aqui que eu não sei se eu estou entendendo bem. Será que tem como você descrever para mim quais são características relacionadas à programação que estão envolvidas aqui nesse código? Tem. Bom, se você já é programador ou é programadora, você vai precisar, para conseguir entender esse código até onde eu li aqui, que não foi muita coisa, só li a primeira, a segunda e a última linha, você vai precisar entender que você pode ter importação de bibliotecas quando nós estamos falando
importação de métodos ou classes quando a gente está falando de programação. Se você está falando, por exemplo, no Java, ou no Java, tem lá os imports. No PHP, tem lá os includes, ou os requires, entendeu? Aqui no TypeScript, tem o import. O import serve para você importar. Aqui, nesse caso, ele está importando apenas o test e o expect. Não está importando tudo o que tem disponível aqui dentro desse arquivo test. Estão entendendo? Então, primeira coisa, precisa entender sobre importação, que é possível importar quando você está programando. Outra coisa que você tem que entender é que como que é a arquitetura de um método. Puxa, um método, ele é uma das poucas coisas, falo de poucas porque tem outras também, né? Mas é uma das poucas coisas dentro da programação que tem essa estruturinha aqui, ó, similar em diversas linguagens. Um texto, uma palavra com um parênteses. E aí fecha o parênteses aqui, tá vendo? Então, geralmente quando você vê isso, uma palavra com parênteses, provavelmente é um método, entendeu? E aí toda vez que você fala sobre método, você vai entender que métodos podem ou não ter parâmetros. E aí como que eu sei que há uma distinção aqui de parâmetros? Porque tem esse textinho e tem aqui uma vírgula. Essa vírgula aqui descreve um outro parâmetro. Aí outra coisa que você tem que saber é assim, puxa, tipagem de dados. Eu sei que isso daqui é um texto, por quê? Porque tem um apóstrofo aqui. Pô, Júlio, mas no Java quotes, como fala? Aspas, não é apóstrofo. Mas em linguagens de script, como por exemplo JavaScript, TypeScript, ou PHP, por exemplo, você pode utilizar um apóstrofo para dizer que aquilo ali é uma string também, entendeu? E aí aqui na frente, ó, outra coisa que você tem que identificar. Isso daqui, em programação, se chama método anônimo ou função anônima. Então aqui é uma função anônima. Essa função anônima, né, ela tem esse jeitinho aqui. Você tem uma função que ela não tem um nome, né? Geralmente quando a gente vai declarar uma função, um método, a gente fala coisas como, por exemplo, função somar, entendeu? Ou no Java, quando você vai criar um método, você coloca lá public, sei lá, void, se não vai retornar nenhum valor, e aí você coloca o nome, somar, entendeu? Aqui não tem nome, é uma função anônima, ela só está aqui porque a gente precisa passar por parâmetro aqui uma ação para ser realizada. Então aqui eu já vejo um método anônimo, uma função anônima, tá vendo? Tem essa função anônima. E dentro da função anônima, que termina aqui, eu vejo os comandos da ferramenta. Tá vendo aqui, então? Quando a gente fala de estrutura de testes, eu falei para você que é como se fosse um quadradinho, onde dentro dele você vai colocar os comandos. Então, ó, quando eu estou tentando aprender sobre uma ferramenta, a primeira coisa que eu olho é a estrutura de testes. Como que é a estrutura dos testes dentro do Playwright? Então, eu vejo, já sei, eu tenho que importar essas coisas aqui, e tenho que criar essa linha aqui, que é a linha do teste, onde fala o nome e a função anônima, e essa última linha aqui, que é onde fecha. E depois que eu fizer isso, eu sei que dentro disso eu vou poder, então, ter os comandos. Ok? Falando já em comandos, olha só. Interação com o software é o que a gente está chamando aqui de comandos. Beleza? Então, vamos ver aqui o que é essa interação com o software. Aqui mostra para a gente como é que a gente interage com o software. E esse exemplo inicial que vocês vão encontrar na maioria das ferramentas, ele é ótimo para isso. Por quê? Porque aqui ele mostra um exemplozinho bem básico, que é o primeiro exemplo que você precisa conhecer. É o lugar comum mesmo, sabe? Tem gente que fala assim, eu vou aqui colocar o enfoque, e eu juro para vocês que eu vou voltar para a tela inicial, para a tela de novo, tá bom? Tem muita gente que pensa assim, cara, quando eu começar a aprender sobre uma nova ferramenta de automação de testes, eu vou virar um ninja. Vou escrever o primeiro script já certinho, perfeitinho. Vai ser maravilhoso, vou aplicar tudo quanto é design pattern nisso. Só que se você fizer desse jeito, você vai demorar muito para sair, sabe, do estado do zero conhecimento para o muito conhecimento, entende? Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que
o seu primeiro exemplo com a ferramenta pode ser um exemplo básico, entendeu? Esse exemplo que a gente acabou de ver é um exemplo básico. Você pode muito bem começar por ele e tá tudo bem. Então, o teste de exemplo que tem para vocês nos readmes ou nas documentações das ferramentas, ele é ótimo para você começar, beleza? Então, lembre-se disso, hein? Voltando à tela, vamos lá. Aqui, olha só. Agora eu vou começar a tentar interpretar o que são esses comandos que está escrito aqui nesse exemplo, tá bom? Vou tentar interpretá-los. Olha só, então. Eu tenho esse comando await aqui, que ele está na frente da maioria dos comandos, tá vendo? Await. Aí, pode ser que você fale assim, ó. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com TypeScript antes. Eu nunca mexi no Playwright, ok? Mas com TypeScript já tive a oportunidade de programar. E eu sei que o await que tem aqui quer dizer o seguinte, olha, provavelmente algum método aqui na frente tem lá uma promise relacionada. E eu preciso do await para que ele vá lá e execute essa promise e espere ele voltar para depois seguir para o próximo comando, entendeu? Então, isso é um negócio assim que ao ler esse await aqui eu já penso, quer dizer então que provavelmente o método que vai ser utilizado aqui ele tem uma promise relacionada a ele, tem que esperar o callback, é o nome que dá para isso, o callback para que a gente possa seguir para o próximo passo. Né? Então, isso daqui é o que eu vejo. Mas vamos dizer que você está na primeira vez sua, assim, trabalhando com o TypeScript, e você está vendo esse await aqui, você não sabe para que serve. O que você faz? Você vem aqui e copia o await, vai lá no Google, fala lá o await, diz await, TypeScript. Vou clicar nesse primeiro aqui só para a gente ver. Ou melhor, vamos fazer de um jeito mais bacana, né? Vou descer aqui um pouco para ver se tem alguma coisa já escrito em algum site específico do TypeScript. Então, estou descendo aqui, ó. Vejo aqui, ó, que aqui ele tem, ó, um Playground Example Async Await. Então, puxa, é o site do TypeScript. Em teoria, eu vou encontrar alguma coisa interessante aqui que vai me explicar do que se trata esse tal de await. Bom, aqui já é código direto, então pode ser mais difícil de você encontrar. O que a gente estava procurando aqui? Uma página que fale para a gente do que se trata esse await, entendeu? Aqui ele aparentemente é como se fosse um lugar para que eu pudesse, então, escrever código aqui e testar. Bom, vou voltar aqui para a gente ver se a gente consegue ver uma resposta um pouco mais direta ao ponto, tá bom? Ó. What is await in TypeScript? É uma pergunta aqui que as pessoas geralmente fazem. Vamos ver? Cliquei aqui. Funções assíncronas são prefixadas com a palavra-chave async. Beleza. Funções assíncronas, só para que vocês possam entender melhor, é assim. Pensa que a gente executa uma função assíncrona e ao invés dela te trazer um retorno imediato, ela vai, então, executar aquilo e só depois que você vai ter um retorno. Ok? Uma boa analogia a isso é quando a gente, por exemplo, vai num site vai num aplicativo novo, e aí você vai lá e coloca os seus dados para se registrar, e você coloca lá, registrar. Aí ele fala assim, olha, a partir de agora, estamos processando o seu pedido, em breve você vai receber uma notificação dizendo que a gente terminou. Você já viu isso? Isso é um processo assíncrono, ou seja, um processo que está acontecendo, mas não está parando você de evoluir para o próximo passo, entendeu? Então, funções assíncronas são assim, você executa elas e só depois que elas vêm para você com uma resposta. Então, ele está dizendo aqui que essas funções assíncronas são marcadas com async. E o await, olha lá, o await, que é o comando await, suspende a execução até que a função assíncrona retorne a promessa. Olha só que interessante. Esse await, então, quando uma função assíncrona é disparada, ele fica esperando até que o retorno dela volte. E quando a gente está falando sobre linguagem de programação como Java, como o PHP, sabe? Como outras linguagens assim, não é comum que cada método que você utilize seja assíncrono. É comum que esses métodos sejam síncronos. Então, o que acontece? Você roda um método,
o método executa e ele só vai para o próximo comando depois que o primeiro foi executado, entendeu? Quando a gente está falando de threads em Java, é diferente, tá bom? Mas vamos dizer aqui um comando comum. Você tem lá um comando, sei lá, uma função que você escreveu, que é uma função de somar. Você colocou ele numa linha e você na linha de baixo falou que você quer mostrar o resultado da soma, ele automaticamente espera que o primeiro comando execute para depois executar o segundo. Mas, quando você tem métodos que são assíncronos, isso é diferente. Então, aqui está falando o seguinte, olha, provavelmente o método que vai ser utilizado nesse comando, ele é assíncrono. Então, a gente tem que usar await para que ele possa esperar até que o método seja executado e retorne. Sem esse await, pessoal, o que aconteceria? Executaria esse comando e ele nem terminou de executar, já está indo para o próximo. Nem terminou de executar, já está indo para o próximo, entendeu? O await faz para ele esperar, né? Eu nem sei o que significa await, mas se eu estivesse dando um nome para um método que é para esperar um processo assíncrono, eu colocaria a de assíncrono, wait de espera, tá bom? Mas, né, volto a dizer, não sei como que é que a pessoa que inventou o TypeScript pensou nesse método, mas faz muito sentido, né? E aqui, olha só que interessante. Dentro desse exemplo aqui do Playwright, a gente está vendo que ele tinha aqui, então, esse page, né, que está representando aqui a página, está representando aqui o navegador em si, né? E ele fala o seguinte, olha, dentro desse page, que seria a página, olha o método, go to, vá para onde? E aqui ele tem um site. Então, o que eu entendo aqui dessa primeira vez que eu estou usando aqui o Playwright? Eu já consigo entender aqui, meio que por tabela, que esse método aqui, goTo, é o método para navegar para uma página. E aí, lembra que eu falei para vocês? Você tenta sempre buscar como que eu digo? A similaridade com as ferramentas que você já conhecia. Então, por exemplo, eu tento correlacionar isso daqui já direto com a ferramenta que eu domino, o WebDriver. Puxa, o que tem no WebDriver que faz isso? Eu tenho o GET. Então, quando eu tenho lá o driver e eu tenho um ponto .get, significa que eu quero navegar para uma página. Aqui é um page, que é a minha página, que poderia ser equivalente ao meu driver lá dentro do WebDriver, entendeu? Ponto .goto vá para uma determinada página. Não é interessante isso? Cara, é muito similar. Volto a dizer, ferramentas de automação de testes são similares. Se você vai para uma outra ferramenta, sei lá, o test complete, lá tem um comando no test complete, eu esqueci agora de tanto tempo que eu já não mexo, mas que é um comando que te leva para uma página. Se não me engano, é o to-URL, que te leva para uma página. Se você está falando do Cypress, provavelmente tem lá dentro do Cypress também um comando que te leva para algum lugar. Também, mesma coisa, não sou o especialista em Cypress, mas eu acho que era o sci.visit, se não me engano, entendeu? Que te leva para uma página. Tá entendendo? É similar. Então eu continuo lendo aqui. Vejo, olha. Expect. Expect é aqui um método, que é aquele método que a gente importou. E ele está falando aqui, espero que a página, tá vendo? Eu espero que a página to have title tenha o título, e aqui ele está falando do título. Playwright, ok? Aí, olha só, aqui está a primeira coisa que eu não faço a menor ideia de o que significa. Mas olha só, aqui ele tem um barra, playwright barra. Tipo, é uma sintaxe que eu nunca vi assim. Fica similar a uma regex, a uma regular expression, uma expressão regular. Cara, eu Júlio, não sei se é realmente isso, mas parece uma expressão regular. Quando eu olho aqui para o título, olha só, espero que o título contenha have title. Olha só, playwright. Então, isso daqui dá a entender que quando então eu estou fazendo isso daqui, ó, é a nossa asserção. Novamente, tá vendo como que as coisas elas acabam fazendo parte da nossa estrutura básica? Asserção, essa daqui é uma asserção. E essa asserção, ela está verificando se o título da página possui o texto playwright, ok? Olha só, se você é uma pessoa curiosa, deixa eu voltar aqui. Se você é uma pessoa curiosa, na hora que você começa a ler mais sobre a ferramenta, o seu cérebro explode assim, você fica, caraca, meu, eu tô vendo aqui nessa documentação que tem um método aqui que é um método to have title.
E esse método toHaveTitle, ele está sendo utilizado com base na page. Puxa, será que existem outros métodos que eu posso utilizar para fazer validações, então, na page? Tá entendendo? Por quê? Porque automaticamente seu cérebro começa a te levar para perguntas que você pode fazer, né? Para aquele código que você está observando daquela determinada ferramenta que você nunca mexeu. O que você pode fazer depois? Isso é um próximo passo, tá? A gente está ainda analisando, vamos pensar que você está analisando ainda o exemplo inicial. Um próximo passo é você depois procurar mais métodos que existem para aquele determinado objeto page. E nesse caso, a documentação da ferramenta, se ela for boa mesmo, você vai encontrar um lugar na documentação da ferramenta que está escrito assim: veja aqui todos os métodos que você pode utilizar no page. Então tem o toHaveTitle, talvez tenha outro toHave. Entendeu? Então talvez tenha outras coisas que você pode analisar. Interessante, não é? Bom, vamos voltar lá para a tela. Porque aqui a gente ainda tem, olha só, outras coisas que podem ser utilizadas. Olha só que interessante isso, ó. Create a locator. Aqui a gente tem uma const. Em TypeScript é uma constante, mas mesmo que não fosse TypeScript, se fosse Java, eu já ia lembrar que const é constante. PHP, const é constante, tá entendendo? Então, tem diversas linguagens onde isso daqui é uma variável. E outra coisa é assim, né? Júlio, como você sabe que isso daqui é uma variável? Novamente, se você está usando a similaridade com uma linguagem de programação que você já conhece, aqui você está vendo que é uma variável. Por quê? Porque variáveis geralmente tem esse formatinho bonitinho aqui, ó. Tem uma palavra seguida de um símbolo de igual, seguida de alguma coisa, né? O que isso significa? Significa que você está colocando algo dentro de uma variável, certo? Só que nesse caso não é uma variável, é uma constante. Mas na maioria das linguagens, a forma com que você declara uma variável e uma constante é muito similar. A única diferença é que uma variável, que uma constante geralmente tem a palavra const antes, ou algum tipo de característica que define ela de uma maneira diferente de uma variável. Mas dá claramente para ver aqui que a gente está colocando algo dentro de alguma coisa. Aqui a gente está colocando, olha só, page. Dentro do objeto page, a gente está usando o método locator, ok? E esse page.locator, ok? Page.locator, dá a entender que a gente está procurando um determinado elemento. Que determinado elemento? Um determinado elemento que tem o texto get started. Tá vendo? Tem o texto get started. E aí, nesse caso aqui, dá a entender o quê? Que a gente está procurando dentro da página um elemento qualquer que tenha dentro dele o texto get started. Ok? E quando a gente faz isso daqui, provavelmente ele identifica um elemento e joga esse elemento aqui dentro dessa constante get started, ok? Get started. Qual que é o elemento que vai jogar aqui dentro? Eu, Júlio, não sei, porque aqui ele não está demarcando se é um link, se é um parágrafo, se é uma div, se é um button, se é um fio, não está mostrando nada aqui. Entretanto, da forma com que a galera da Playwright montou esse exemplo, eu consigo ver aqui, ó, que existe um get started link que está ali no começo. Eu falo aqui, ó, que get started link. Então aqui eu presumo que é um link, ok? Beleza, vamos lá. Aí eu continuo aqui. Continuo porque eu peguei esse elemento. Agora eu venho aqui, ó, e faço um await do método expect, tá vendo? Expect get started. Aí aqui tem o objeto get started. E aqui, olha só, um outro método que eu posso usar no expect. toHaveAttributes. O que significa esse toHaveAttributes? Aqui, você tem que conhecer sobre HTML. E esse daqui é uma dica que eu dou para vocês também, pessoal. Se você está aprendendo sobre uma ferramenta de testes web, saiba HTML. Por que isso? Porque se você quer utilizar uma ferramenta de testes automatizados para a web, você provavelmente vai ter que interagir com os elementos que estão dentro da página. E para interagir com os elementos que estão dentro da página, se você é um ser humano, você clica, você digita, você olha, você analisa. Se você é uma ferramenta, você tem que interagir com os elementos que estão dentro do HTML. Então, se você está automatizando para a web e não sabe o que significa tag, atributo, valor de atributo, provavelmente você vai ter dificuldades. Então, estude HTML se você está automatizando para a web.
Vou dar outra dica. Se você está automatizando para mobile, Android, você tem que conhecer sobre qualquer estrutura dos elementos no Android, entendeu? Quando a gente está utilizando o Appium, por exemplo, ele mostra para a gente os elementos seguindo uma árvore XML. Então, eu consigo ver lá a árvore dos elementos. Eu tenho que saber também quais são os elementos, tenho que saber o que significa atributo, o que significa valor do atributo, entendeu? Então, conheça sobre a aplicação que você está automatizando para que você consiga lidar com a ferramenta de automação de teste de uma maneira mais proveitosa, ok? Então, aqui é um ótimo exemplo, né? Então, o que acontece? Ele está falando o seguinte, ó, quando você encontrar esse tal desse link que tem o texto Get Started dentro, verifique se esse link possui um atributo href com o valor dele, né? O valor desse href sendo /docs/intro, ok? Eu vou aproveitar aqui para mostrar isso para vocês, só para ficar mais fácil. Tá vendo que isso daqui, ó, aparentemente são links, né? Se eu clico com o botão direito aqui do inspecionar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para vocês, para ficar melhor, ó. Olha só, esse daqui é o link, tá vendo? Ó? Esse daqui é o link. É uma tag A que tem o href apontando para o lugar que eu quero que ele me leve quando eu clicar. E entre o abrir e o fechar da tag, eu tenho um texto. Então, provavelmente, esse comando aqui, ó, page.locator text igual a get started, vai procurar pelo texto que está aqui. E o comando to have an attribute vai ver se tem o atributo href e se o atributo href tem esse textinho aqui que é docs.intro. Agora aqui, ó, o que a gente pode fazer? Se a gente tivesse querendo criar reproduzir esse mesmo comando aqui, nessas duas linhas, para encontrar esse link, como seria? Seria text igual a how the example test works. E como seria o to have an attribute? Seria to have an attribute href. Só que aqui, em vez de /docs/intro, seria /docs/writing-test, cerquilha de-example-test. Entenderam? Então, essa seria a alteração que aconteceria aqui. Aí, ainda, no exemplo, ele continua e diz, olha, faça agora um clique no Get Started. Tá vendo? Então, olha só. Dentro, então, do Playwright, ele tem esse objeto aqui. Esse objeto está aqui. E ele tem, então, a possibilidade de você dar um clique nele usando o método .click. E olha só, tem um outro expect aqui depois. Ó. Espero que a página que está aberta nesse momento tenha a URL aqui, ó. Provavelmente isso daqui é uma expressão regular, né? Então, como eu tinha pensado que era aqui. E agora eu tenho certeza que isso daqui quase certeza que isso daqui é uma expressão regular. Por quê? Porque ele tem aqui esse barra no início, esse barra no fim, tem esse ponto asterisco aqui, que significa que, puxa, pode ter qualquer coisa, né, mencionada aqui, mas tem que ter um ponto intro nesse texto. Interessante, né? Bom, perceberam aqui que a gente já identificou alguns elementos que estão aparecendo aqui para a gente? A gente identificou a estrutura do teste, como que é? É esse import e esse método teste aqui que vai daqui até aqui, essa é a estrutura. A gente identificou a interação com o software, que é feita através desses diversos comandos aqui que interagem com a aplicação web, ok? A gente já identificou as asserções. Asserções são essas daqui, ó, através do expect, que é para verificar que alguma coisa existe ou acontece. Interessante, né? Outra coisa que a gente tem que ver também é o executor de teste. Então, eu vou voltar aqui, ó, no running test. Running test é como executa o teste. Então, olha só. Eu venho aqui e rodo esse comando, ó, npx espaço playwright espaço test. E aqui ele está dizendo o quê? Que vai rodar todos os testes que tem dentro daquele determinado diretório. Ou você pode rodar também um simple test, um single test, um único teste. Olha só. npx playwright test espaço o arquivo onde você salvou aquele determinado teste. Entendem? Então, isso daqui é o mínimo que você precisa conhecer para que você consiga atender esse nosso modelo aqui que eu tinha falado para vocês, de conhecer a ferramenta, aprender uma ferramenta através de identificar cada um desses itens. Então, tá aqui, ó.
executor de teste, ok? Então, a gente já sabe como que é a estrutura, a gente já sabe como que faz para usar o executor de teste, a gente já viu que esse executor de teste, ele está aqui, né, ó, tá com o NPX, certo? E aí ainda tem algumas outras coisas que a gente teria que ver, ó. Suporte a dados, exceções e como que são os relatórios de execução. Então, vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa aqui. Aqui tem o debug de testes, não é o que a gente está procurando. Olha só, test reports, ok? E aqui fica a dica, tá? Geralmente, próximo da onde você encontra o executor de testes, tem também relatórios de execução dos testes. Então, aqui agora a gente está entrando justamente nessa área. Olha só, aqui ele fala que existe aqui um relatório. Vamos ver, ó. O HTML Reporter te mostra um relatório completo dos seus testes, permitindo que você filtre o relatório através de browsers que foram executados, testes que passaram, testes que falharam, testes que foram pulados e testes flake. Tá? Flake testes são basicamente testes sensíveis, que falham por motivos que você... ora falham, ora passam, ora falham, ora passam. Esses são testes flake. Por default, os relatórios de HTML são abertos automaticamente se algum teste falha. Olha só que interessante. Então, quando você vem aqui e roda o comando, automaticamente ele já te mostra o testes falhos. O reporte de HTML automaticamente abre e te mostra os testes falhos. Olha só que interessante. Para você rodar para você rodar aqui o relatório, basta você rodar o comando npx playwright show report. Bacana, né? Isso daqui, então, quer dizer que se eu quero apresentar o relatório, eu posso rodar esse comando aqui. Em teoria, eu posso rodar esse comando. Por que eu estou falando em teoria? Porque, como eu disse para vocês no começo desse vídeo, eu, Júlio, nunca tinha pesquisado sobre Playwright. Nunca tinha entrado, assim, nesse detalhe, dessa forma que a gente está fazendo. Estou olhando dessa forma pela primeira vez. A gente está tentando aqui aprender junto por esse modelinho que eu passei para vocês, certo? Então, aqui ele vai acabar mostrando para você, se você usar esse comando, vai mostrar para você que quais são os resultados dos testes que aconteceram. E olha só, parece até que o relatório dele é bem bacaninha, né? Olha só, bem bonitinho mesmo. Então, tem uma pesquisa aqui, tem aqui esses filtros de quais testes passaram, falharam, etc. Você pode ver aqui quais são os testes que foram executados. Aqui são os títulos dele, tá vendo? Ó? São os títulos dos testes, que aqui para a gente dá a impressão de que, voltando aqui para o Writing Tests, é esse textinho que estava escrito aqui em cima, tá vendo? Né? Então, ele, depois de rodar, você pode emitir esse relatório. Você pode clicar em cada teste e explorar os erros também de que aconteceram em cada step. Olha que legal isso daqui. Você clica lá no teste, tá vendo? Que é o teste que foi executado. E ele mostra aqui o que aconteceu nos hooks de before. Isso daqui é uma coisa que você vai acabar descobrindo se você estudar mais sobre ferramentas de automação de testes. Elas geralmente têm um método, a gente chama de métodos mágicos em algumas ferramentas, que mostra o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que você quer que faça antes, o que você quer que faça depois. Né? Mas aqui tem os before e after hooks, e aqui tem os comandos que foram executados. Então, executou esse. Quando foi executar esse comando aqui, olha lá, apareceu uma coisa, está dizendo aqui, ó, espero que um atributo seja estritamente igual ao valor. Aí está falando que esse to have attribute provavelmente não encontrou isso, certo? Ah, não, ele passou, quer dizer que ele passou aqui, ó, ele deu sucesso aqui, aparentemente. Esse daqui também é outra coisa que a gente vai notar quando a gente vai aprendendo uma ferramenta. Tem coisas aqui que ficam meio estranhas assim, né? Por exemplo, aqui eu vejo que tem um Vzinho aqui de passou, e aqui eu vejo que tem essa setinha mostrando em vermelho, tá vendo? Mostrando em vermelho. De início,
me soou como um problema. Mas depois eu olhei mais a fundo e vejo aqui, ó, que tá verdinho. Puxa, tá verdinho, então provavelmente não é um problema, né? E se a gente for olhar aqui para cima, ó, também o run, ele tá verdinho. Então dá a entender que passou, né? Algumas ferramentas, vocês vão perceber isso, né? Que ele não me mostra aqui exatamente exemplos que tenha, tipo, passou e falhou, sacou? Então, quando não vem assim, passou e falhou, acaba que você fica sem essa referência do que é sucesso e do que é falha. Mas, como eu já vi em outras ferramentas que esse vizinho verde é um sucesso, puxa, aparentemente aqui tudo passou, tudo deu sucesso. Mas, como eu tinha dito antes, eu posso clicar para saber um pouco mais sobre o que aconteceu em cada passo. Então, provavelmente aqui, nesse exemplo que o pessoal da documentação quis dizer aqui, quando você clica, você consegue ver informações sobre a execução desse teste. Então, aqui, ó, né, ele está mostrando aqui linhas 12, 13 e 14. Vamos ver aqui. Tá no nosso writing test, vamos ver se tinha alguma coisa. Ah, tá aqui, ó, tá vendo? Provavelmente daqui é a linha 12, 11, 12 e 13, né? Vamos ver. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, provavelmente, olha só que bacana, o relatório mostra até para você as linhas do código que foram executadas com esse passo aqui do relatório de execução de testes. Nossa, isso daqui é muito bacana. Cara, muito legal isso daqui, né? Bom, vamos continuar aqui então nessa nossa exploração do que é essa ferramenta. A gente já encontrou aqui, segundo esse nosso modelinho aqui de arquitetura básica, a estrutura de testes, já encontrou o executor de testes, já encontrou a interação, já encontrou asserções, já encontrou o relatório de execução. Vamos partir agora para exceções, porque exceções é um negócio assim que, puxa, cara, pode ser um negócio muito bacana para você ou pode ser muito ruim. Se você não conhece, vai ser horrível. Se você conhece, vai ser ótimo. Sabe por quê? Exceções acontecem quando tem algum tipo de erro no seu código. Ou erro, quando a gente fala de uma ferramenta de automação de testes, ou erro no seu código, ou erro durante a execução do teste automatizado. Conhecer exceções é uma coisa que, puxa, cara, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua trajetória. Você vai ser outra pessoa depois que você conhecer as exceções. Então, o que eu vou procurar aqui? Eu quero procurar aqui, dentro dessa documentação do Playwright, se existe algum tipo de documento que me mostre quais são as principais exceções que ele tem, ok? Não conheço, vamos ver se ele tem. Então, ó, vamos fazer vamos fazer aqui do jeito mais fácil. Vou procurar aqui Ctrl F. Except. Ó, já não tem. Estava tentando digitar exception aqui, não consegui encontrar. Vamos ver aqui como que apareceria nesse nosso relatório aqui. Eu estou tentando procurar algo que seja parecido com exceptions, ok? Mas errors também, qualquer coisa dessa natureza pode me ajudar bastante aqui. Bom, eu olho aqui e não vejo nenhum tipo de página de erros ou de exceções, tá? Não vejo nada disso. Talvez seja porque é TypeScript. Se fosse em Java, talvez a gente conseguiria ver de uma forma mais clara exceções, né? Até agora não estou encontrando aqui. Vamos ver. Vamos ver o que é esse handles aqui. Tá, talvez seja outra coisa. Vou continuar olhando aqui. Vejo aqui troubleshooting. Vamos ver. São erros comuns. Vou pesquisar, então, na internet. Vejo que aqui, nessa página, já não consegui encontrar, olhando por cima. Então, vou colocar aqui, ó. Playwright Exception. Vamos ver. Ó, aqui, ó, eu vejo uma página que talvez me mostre aqui pelo menos uma exceção. Vamos ver. Aqui ele está falando que tem aqui um class timeout error dentro da documentação da API. Vou clicar para a gente ver. Vamos ver onde que isso daqui está. Tá aqui, ó. Timeout error. Será que isso daqui tem a ver? Olha só. Isso daqui é um bom exemplo. Olha que bacana, ó.
Geralmente, exceções, em linguagens de programação, exceções são tratáveis, ok? Elas são tratáveis geralmente através de um bloco que a gente chama em programação de try-catch, ok? Então, o que a gente faz geralmente é o seguinte: se a gente sabe que existe algum trecho do meu código que pode soltar uma exceção, ou seja, que pode falhar de alguma forma, o que eu faço? Eu vou lá e circundo ele com um try. E aí depois, no catch, eu capturo a exceção e trato ela. Olha só, esse daqui é um bom exemplo disso. Aqui eu estou fazendo um try, tá vendo? Um try da identificação de um elemento que tem o texto full e a gente está clicando nele. E aqui, olha só que bacana isso daqui. Isso daqui é uma funcionalidade do Playwright que a gente não tinha visto lá no exemplo inicial. Aparentemente, eu posso aguardar 100, provavelmente milissegundos aqui. Por que, Júlio, que você acha que é milissegundos? Porque quando a gente coloca aqui, geralmente, um timeout, um tempo, independente do que você estiver falando sobre tempo, tá bom? E que não tem uma classificação de segundos, minutos, horas, dias, ele geralmente está em milissegundos. Então, 100 milissegundos significa que é 10% de 1 segundo, ok? Então, tá falando aqui o seguinte, ó. Clique nesse elemento e aqui ele está passando um timeout. Pode ser que é um timeout de aguardar o elemento ser carregado, talvez, eu não sei. Para a gente saber mais, a gente teria que entrar dentro da documentação da API, do Playwright, para entender o que é esse parâmetro que pode ser passado aqui dentro do método click, ok? Depois eu posso até mostrar isso para vocês aqui, para a gente pesquisar junto, tá bom? Mas vamos levar em consideração que aparentemente é aqui um tempo de espera, ok? Então tem lá um await para clicar. Se por algum acaso essa tentativa, esse try é tentativa, né? Se a tentativa de executar esse teste, essa parte do teste falhar, o que a gente quer que aconteça? A gente quer capturar esse erro, ok? Capturar esse erro. Esse erro aqui, no caso, seria a exceção, tá bom? Capturar esse erro e, se esse erro for uma instância do erro timeout error, a gente vai mostrar no console que a falha foi devida ao tempo de espera ter sido ultrapassado. Entenderam aqui a ideia? Se eu executasse esse teste sem o try e o catch, e aqui esse elemento não fosse identificado, o que aconteceria? Apareceria um errão vermelho na tela dizendo timeout error. E eu não saberia o que isso significa exatamente. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o erro de timeout, ok? Agora eu sei. Esse erro é um erro específico do Playwright. Novamente, sinto aqui falta desse menu, né? Onde eu poderia ver todos os erros que possui aqui. Mas, como eu disse, talvez não esteja aqui, talvez esteja em outro lugar, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui nesse lugar. Vamos ver. API Request, Accessibility, Services. Vamos ver que a gente já está aqui agora, ó, no menu API, tá vendo? Vamos ver aqui. Request, Route, Tracing. Tá? Novamente, essa daqui é a minha primeira utilização, a minha primeira tentativa de aprender sobre a ferramenta, então talvez esteja em algum outro menu aqui que seria mais fácil de encontrar. Mas vamos procurar. Vamos ver esse teste error aqui. Vamos ver. Informação sobre o erro lançado durante a execução. Ah, bacana, olha só. Através desse teste erro, a gente poderia capturar algumas informações. Ó. Mensagem, stack, valor. Bacana, vamos ver aqui. Timeout error. Playwright.errors. Existe algum lugar que me mostra aqui todos esses erros, mas provavelmente eu não sei. Vamos clicar aqui nesse error para a gente ver. Pode ser que esteja aqui nessa classe, né? Ah, olha só. Aqui, nesse lugar, finalmente a gente encontrou aqui. Olha que bacana. Aqui nesse lugar, ok? Tá aqui a classe error. E a classe error aqui, ok? É uma classe que vai ter diversos erros. Olha só, esse daqui é Capture Stack Trace. Ok? Isso daqui é para capturar
Stack Trace. Vamos ver se aqui é onde a gente vai encontrar os diversos erros que existem dentro do Playwright. Vamos ver. Type error, exceptions versus errors. Tem vários erros aqui. Deixa eu ver se tem. Eu estou procurando aqui, pessoal, nesse momento, analisando, olhando aqui para ver se a gente consegue encontrar, por exemplo, um erro de timeout. Isso já demonstraria para a gente que aqui é a lista realmente de todos os erros que ele pode ter e que estão documentados. Só que eu já estou aqui no erro TL e não vejo, então provavelmente não. Provavelmente ele tem uma separação entre o que são erros e o que são as exceções, né? Nossa, uma lista gigantesca. Bom, isso daqui é importante vocês lerem depois, né, quando vocês estiverem entrando mais a fundo. Lembre-se, tá? A primeira coisa que você tem que se garantir aqui é em rodar o exemplo mais básico e identificar onde estão esses elementos aqui que a gente começou a falar. Beleza? Mas uma vez que você conseguir identificar aí esse primeiro momento, o que você pode fazer é estudar mais sobre os possíveis erros que vocês podem encontrar aqui, certo? Então, estudando mais sobre esses erros, vai ficar muito mais fácil você identificar o que está acontecendo de errado quando o seu teste falha, ok? Então, essa daqui é uma ótima página para isso. A gente consegue saber aqui do que se trata esses erros que geralmente aparecem para a gente, sabe? Uma coisa muito comum, assim, que eu vejo enquanto eu estou aprendendo uma nova ferramenta, é que às vezes eu vejo um erro e esse erro, ele tem uma stack gigantesca, sabe? Um monte de informação relacionada ao erro. Eu olho para aquilo e no primeiro momento me assusto. Por quê? Porque é uma mensagem gigantesca em vermelho, ela geralmente está completamente fora daquilo que a gente já viu em sites ensinando para a gente como usar a ferramenta em si. E aí, o que eu faço? Para que eu possa entender melhor sobre os erros, eu procuro páginas como essa daqui. Páginas onde eu consigo ver os erros e tentar entender o que cada um desses erros quer dizer. E quando eu identifico o que cada um desses erros quer dizer, na próxima vez que eu ver um erro, vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Entende? Então, é definitivamente algo bastante importante aí para vocês também estudarem os erros que podem acontecer ou as exceções. Então, entra no site na documentação, procura por erros ou procura por asserções e estude-os, porque estudando eles você vai saber como lidar com eles no futuro, ok? Vamos voltar lá, porque a gente ainda tem mais uma coisa para identificar aqui. Eu vou voltar para as documentações, ok? E vou procurar por testes por suporte a testes dirigidos a dados. Na aula sobre arquitetura básica de ferramentas de automação de testes, eu disse para vocês que existem diversas ferramentas que têm suporte a esses testes, né? Testes dirigidos a dados. E em Java, quando eu estou utilizando o JUnit, por exemplo, a forma de fazer isso é através de uma anotação chamada Parameterized Test. Então, eu venho aqui e primeiro procuro por testes dirigidos a dados, que é Data Driven Testing, se for procurar em inglês. E eu começo a olhar aqui, procurar por Data Driven Testing, e eu não consigo encontrar nada aqui relacionado a Data Driven Testing. Tá vendo? Estou olhando aqui, não estou conseguindo encontrar. Mas se eu procurar por Parameterize, olha só, encontrei aqui, que é bem similar ao que eu já tinha visto no JUnit. Então, se eu clicar aqui, pode ser que seja exatamente o que a gente está procurando. Olha só. Ele mostra aqui para a gente, ó. Vamos ver aqui. Tá, aqui tem uma página bem grande. Vamos olhar o primeiro. Ó. Então, aqui ele fala o seguinte, ó. Nesse Parameterized Test, ele fala, olha, se você quer executar esse teste aqui várias vezes, com dados distintos, esse daqui é um jeito de você fazer. Então, lembra que eu falei, né? Começa primeiro pelo básico.
depois você vai melhorando ali a forma com que você evolui. Novamente, a gente está trabalhando aqui agora nesse item que é suporte a testes dirigidos a dados, ok? Então, olha só. Ele mostra aqui que tem uma constante, ok? Chamada people, e dentro dela ele está adicionando aqui algo. Quando eu olho para isso, eu novamente faço relação com as linguagens de programação que eu já usei no passado. Então, quando eu falo do PHP, por exemplo, ele tem uma estrutura similar a essa daqui quando eu quero criar uma lista de elementos. Então, olha só, aqui, nesse caso, soa da mesma forma. Eu tenho aqui esse colchete que me mostra que aqui dentro eu posso ter diversos elementos. Então, eu tenho aqui, ó, Alice, Bob. Se você já utilizou JSON, também. Você olha para isso daqui e você fala, cara, isso daqui parece uma lista, né? Então, eu estou colocando aqui dentro da constante people uma lista com Alice e Bob, ok? E aí aqui eu estou fazendo um for. Um for é um laço. Então, novamente, se você está querendo saber quais são os itens relacionados à programação que você precisa aprender para começar a automatizar seus testes, definitivamente, laços é algo que você precisa saber. Então, aqui tem um laço for, ok? E esse laço for, a gente novamente está dentro de um TypeScript. Então, ele dá a entender que eu crio uma constante name para ter o nome em si e coloco aqui da onde é a lista que eu quero percorrer. Eu tenho a lista people. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse for vai rodar N vezes, onde N é o número de itens que eu tenho dentro desse elemento que está aqui à direita, e a cada vez que rodar, eu vou popular o item atual dentro da constante name. E aí aqui, então, quando eu faço esse for e coloco o teste dentro do for, ele está criando aqui para mim uma lista com 2 testes. Um teste é testar com, e aqui olha só que interessante isso também, isso daqui provavelmente é algo do TypeScript. Quando você coloca uma crase, e o texto, você pode utilizar uma variável externa dentro do texto. Quando eu tive uma oportunidade de trabalhar em um projeto, a gente utilizava JavaScript, tinha algo similar a isso daqui, eu acho que era no ECMAScript 6, se não me engano, que era chamado de variáveis de template, né? E aí aqui, então, tinha, se não me falha a memória, tá? Variáveis de template. Então, aqui tem essa crase, e eu coloco uma string, e eu coloco dentro dessa string esse símbolo aqui, né? Dólar, chave e o nome da variável que está externa a ele, né? Fecha a chave. Isso daqui é a mesma coisa do que uma concatenação. Para você que trabalha muito com Java ou que trabalha com outras linguagens de programação que permite concatenação de strings, é a mesma coisa que você colocasse aspas duplas, testing with espaço, aspas duplas, mais e o nome de uma variável name, só que tudo dentro do mesmo, né? Então, olha só o que iria acontecer. Você aqui estaria criando o mesmo teste 2 vezes. Um para Alice e outro para Bob. Ok? E aí aqui ele ainda tem outras possíveis formas de fazer isso, tá? A gente não vai entrar aqui no detalhe para ver como funciona, né? Mas ele mostra aqui diversas outras formas de fazer também essa questão de navegar a partir de um arquivo externo e usar os seus dados, que é bem bacana, né? Mas foca no início aqui, tá? Então, a forma de trabalhar com dados que ele está dando aqui de exemplo é repetindo o mesmo teste 2 vezes, tá bom? Mas aí vocês podem procurar mais quando você estiver realmente querendo aprender aqui sobre a ferramenta, ok? Com isso, a gente cobriu aqui todos esses 7 itens. Cobrindo todos esses 7 itens, você já vai ser capaz, ao final, depois de estudar a ferramenta a partir desses 7 itens, você já vai ser capaz de conseguir montar um script básico e executar esse script básico. E isso vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você já vai ter conseguido, então, aprender um pouquinho sobre a ferramenta. Ok? Os próximos passos vão ser o quê? Vão ser você, depois que já ter encontrado essas informações sobre a ferramenta, continuar lendo a documentação dela para saber o que mais você pode identificar de bacana que pode ser utilizado nos seus testes. Mas o início, que é aquele momento onde você perde o medo de mexer na ferramenta, estudando isso que a gente estudou,
praticando isso, colocando isso na prática, com base no que a gente viu aqui dentro desse vídeo, se você fizer isso na prática aí dentro, na sua casa, você vai conseguir já pegar e executar um primeiro script, o que já vai ser muito bom para que você consiga ter esse primeiro contato com a ferramenta, ok? Eu tinha preparado essa aula falando para vocês sobre isso daqui, ó, só que eu esqueci de um negócio muito importante aqui para a gente colocar também nesse nosso modelo mental aqui de como aprender uma ferramenta nova, que é também extremamente importante, que é a instalação, né? Que é assim, você fala, puxa, Júlio, eu estou aqui aprendendo sobre, né, quero aprender sobre o uso dessa ferramenta. Mas como eu preparo o ambiente dela na minha máquina? Então, geralmente no menu de instalação é um lugar onde você vai encontrar. Então, olha só que bacana, ó. Instalando Playwright, ele mostra aqui para você que você tem que usar o NPM. O NPM é o gerenciador de pacotes do Node.js. Então, se eu vejo o NPM aqui, automaticamente eu já sei que eu tenho que ter o Node instalado na minha máquina. Tendo o Node instalado na minha máquina, eu posso rodar então o comando npm init playwright com @latest, ok? E fazendo isso, ele vai então criar essa estrutura inicial aqui para a gente, que é uma estrutura de configuração, package.json, que é onde vai estar as dependências, package.lock, que é onde tem as dependências que foram baixadas, tests, e aqui tem o teste, e o exemplo dos testes, e aqui tem um exemplo de testes. Então, quando você instalar a partir daquele comando, é desse jeito aqui que vai ser apresentado aí para você. Bacana, né? E aí depois a gente continua com todos os outros itens que a gente acabou vendo aqui durante essa aula. Ok? Show! Mas por que eu deveria aprender a utilizar novas ferramentas? Pode ser algo que você esteja se perguntando agora, né? A resposta é, puxa, você precisa disso? Porque se você conhecer sobre novas ferramentas, você vai conseguir ir aprendendo e se atualizando aos poucos, né? Isso vai ser super importante para você. Outra coisa que você pode estar se perguntando agora é assim, o que vale mais? Aprender sozinho ou fazer cursos? E a resposta para isso está relacionada a tempo e a dinheiro, tá bom? Se você tem muito tempo disponível para aprender, cara, você pode ficar aqui nessa vibe aqui de ir pesquisando e entendendo aqui aqueles 7 itens do modelo lá de como aprender uma ferramenta nova, com base na sua arquitetura básica. Cara, e você vai conseguir ter tempo suficiente para navegar. Se você tem tempo suficiente, você vai navegar e vai aprender isso daqui sozinho, ok? Outra coisa é assim, se você tem grana, se você tem um dinheiro para investir, sei lá, cara, surgiu lá um treinamento, sei lá, custa R$2.000. Você fala, cara, olha, eu tenho R$2.000 para poder investir. Eu tenho esses R$2.000 para poder investir e eu tenho, sei lá, pouco tempo para aprender. Vale a pena você fazer um curso. Por quê? Porque a pessoa que vai te ensinar, ela vai te ensinar todos os caminhos. Uma pessoa que já aprende... A gente fez junto aqui hoje esse explorar de uma ferramenta, certo? Mas eu, Júlio, nunca tinha explorado essa ferramenta antes, né? Se eu tivesse explorado essa ferramenta antes e você viesse aqui me perguntar, Júlio, como é que faz? Cara, eu já iria exatamente em todos os pontos aqui, já certinho para você. Iria te mostrar, iria te falar os macetes, iria te falar o que você deveria saber aqui já logo no início, o que eu quebrei a cabeça na hora que eu estava aprendendo mais sobre essa ferramenta. Isso seria o que você ganharia se você investisse lá, sei lá, R$2.000 para aprender uma ferramenta. Não estou falando que R$2.000 é um valor justo e nem menos que, sabe, estou aqui dizendo o quanto é que você deveria armazenar ou não para fazer um treinamento. Mas só um exemplo, tá bom? Então, você foi lá e investiu, e a pessoa que manja muito disso foi lá e te mostrou os caminhos da pedra, entendeu? Tipo, vai ser muito rápido para você aprender. Então, o que eu sempre digo é assim, vale a pena fazer um curso quando? Quando você tem uma grana para investir e você quer alcançar a fluência desejada em pouco tempo. Cara, vale super a pena, você vai lá e investe no treinamento. Agora, se você não tem grana e talvez você tenha mais tempo, o que você faz? Vai lá e explora você mesmo, entendeu? Porque tem a documentação e aqui agora você tem também um modelinho que pode te ajudar a fazer isso. Beleza? Então, basicamente, é isso que eu diria aí para você que quando você pergunta o que vale mais a pena, ok? Agora é assim,
durante toda essa nossa demonstração prática aqui de aprendizado, eu fui falando para vocês sobre algumas coisas, alguns itens, certo? Alguns itens. Esses itens são itens que eles fazem parte de um método que eu uso, que eu criei, que eu uso para assim nessa minha aprendizado, nessa minha busca por um aprendizado de uma ferramenta nova, que é algo que eu meio que compilei e trouxe aqui para você, para que você não se esqueça. Então, esse é o momento de você tirar um print dessa tela aqui. Ok? Então, tira o print aí agora. Tirou? Beleza. Olha só. Como que funciona isso daqui? Funciona assim. É um modelo de aprendizado que eu chamei de OSDP. Beleza? Super criativo, né? Nada mais é do que a letra inicial de cada uma dessas palavrinhas. Quando você for procurar sobre uma ferramenta, faça como eu fiz no início dessa aula. Vou procurar sobre o Playwright. Ok, qual que é o objetivo da ferramenta? E a gente descobriu. O objetivo da ferramenta é automatizar testes para web, para aplicações web modernas. Outra coisa que você tem que falar é assim, vou procurar se existe similaridade com as ferramentas que eu já trabalhei. Então, cara, eu tinha assim, essa ferramenta tem uma similaridade gigantesca com o que eu já usei do WebDriver, como eu disse para vocês. No WebDriver tem lá o Find Elements, aqui tem o Locator. Lá no WebDriver tem o driver.get, aqui tem o page. Como que era o nome lá? Vamos ver aqui. Page.goto, né? Então, sabe, vai pesquisando sobre elas. Documentação. Você tem que encontrar a documentação da ferramenta. A gente foi lá, entrou no site, clicou aqui em Docs, viu a documentação. Então, vai aprender uma ferramenta nova? Vai seguir o modelo SDP? Você tem que ir lá e procurar a documentação do negócio. Outra coisa que você tem que encontrar é exemplo. Então, vocês perceberam? Já na hora que eu encontrei a documentação, eu nem li tudo. O que eu fiz? Fui direto para o exemplo. Então, você tem que fazer isso também. Vai encontrar uma ferramenta? Vai direto para o exemplo. Outra coisa que a gente não conseguiu fazer aqui, infelizmente, tá? Mas a gente definitivamente pode fazer em outro vídeo. Você vai ficar sabendo aí em breve, né? Se eu lançar um, para prática, criando o meu primeiro script com Playwright, por exemplo. Ok? Então, tem lá a prática. Beleza? Você vai lá e realmente coloca a mão na massa. Ah, aqui tá falando. Como que instala? Ah, para instalar tem que rodar o npm init playwright latest. Vai lá e roda o tal do comando, entendeu? Ah, aqui tá falando que existe um arquivinho que é o example spec. Ótimo, vai lá e abre o example spec. Aqui tá falando para escrever o primeiro teste. Vai lá, copia tudo isso daqui, cola no seu documento e faz isso, entendeu? Exceção, lide com as exceções. Então, o que acontece? Às vezes você vai rodar um negócio, vai dar um erro. Ao invés de você correr, vai para a internet e pesquisa o erro. Entendeu? Vai lá na internet e procura sobre o erro. Por quê? Porque esses erros eles vão ser parte também do seu processo de aprendizado. E eu volto a dizer, uma coisa que é muito importante para você, vou até colocar aqui a minha câmera, só para ficar mais claro. Olha só, é o seguinte. Às vezes, a gente está tentando aprender sobre ferramentas de automação de teste sozinhos. E a gente está num momento em que é um momento bastante complicado, né? Puxa, você está desbravando um mundo completamente novo. E aí você vê um exemplo, e você copia o exemplo, e você coloca o exemplo, e você roda. E quando você roda, dá erro. Quando dá erro, não para, continua. E como você faz para continuar? Copia o erro, vai no Google, cola o erro e digita Stack Overflow. E digitando Stack Overflow, você vai conseguir encontrar respostas de pessoas que já lidaram com esse erro também. Entende? Procura o erro, tenta entender qual que é a razão do erro. Se a página estiver em inglês, coloca lá no Google Translator, mas tenta ler e entender o que está acontecendo. E com base naquilo, você consegue mover adiante. Sem ter que, sabe, ficar dependendo o tempo todo de ter alguém especialista para te explicar. Não, vai lá e tenta você procurar através das perguntas. Isso vai te ajudar muito nesse seu processo de busca por conhecimento sobre a ferramenta. Ok? Bom, e aí, a última coisa aqui que eu trouxe para vocês, e que também a gente falou o tempo todo aqui durante essa aula, é expansão. A expansão é assim, a partir do momento que você conseguiu rodar o primeiro teste seu próximo passo é você analisar o resto da documentação. Então, você vai lá e clica no Annotations, lê o que são Annotations, o que significa, como que você faz para usar, como que você faz para
para fazer uso desse recurso. Aprendeu? Coloca na prática. Colocou na prática? Escreve em algum lugar, entendeu? Isso vai fazer com que você consiga se lembrar. Passou do Annotations? Vai para o próximo. Ó, tem aqui API Testing. Puxa, posso usar o Playwright para talvez fazer automação de testes de API. Tá, é uma possibilidade aqui que você tem com o uso dessa ferramenta. Se é bom, se não é, se ela foi criada especificamente, se não foi. Você vai pesquisar e você vai entender, vai buscar e vai colocar em prática para, sabe, tentar aprender um pouco mais sobre a ferramenta. Essa aí é uma boa dica para você, que é a expansão. Expansão, então, é a expansão do conhecimento, ok? Então, só relembrando aqui para você que sempre tenha esse método OSDP aqui para ficar mais fácil para você. O método OSDP é o jeito que você se comporta durante a exploração da ferramenta, ok? A arquitetura básica é o que você tem que procurar dentro dela para que você possa aprender mais sobre, ok? Então, OSDP é o meu comportamento perante o meu processo de aprendizado. A arquitetura básica é o que eu tenho que aprender dentro da ferramenta para que eu possa saber o mínimo sobre ela para que eu possa começar a automatizar meus testes, beleza? Dica master: continue aplicando e adapte o método, esse meu método, às necessidades adicionais que você venha a ter futuramente. Como a gente fez aqui já, né? A gente viu que, puxa, faltou um negócio aqui que o Júlio sempre considerou como sendo padrão dele, né? Instalação. Precisava ter uma flechinha vermelhinha aqui de instalação, né? Precisava ter. Mas, poxa, o Júlio não colocou, mas vou adaptar aqui, vou colocar uma flechinha a mais nesse método que ele trouxe para mim, que é o método que ele criou. Beleza? Então, fica aí para vocês essas nossas dicas aqui, ok? Então, um resumão para você. Aprender sozinho é uma atividade possível e que te ajuda a manter-se atualizado. Ótimo. Invista em treinamento se você tiver dinheiro e quiser acelerar o seu aprendizado. Se você não está dentro dessa classificação aqui, vai estudar você sozinho com os métodos da arquitetura básica e com o OSDP, ok? Use o método OSDP para te ajudar a estruturar o seu aprendizado e use aquela função lá da arquitetura básica para saber o que encontrar dentro da ferramenta, ok? Meu último recadinho aqui para você é que se você gostou da nossa aula de hoje, quero que você deixe aí seu like. Quero também que você deixe seu comentário, se você quiser deixar alguma mensagem aí para mim, que depois eu possa responder. E, por fim, que você se inscreva no canal para que você possa obter aí os anúncios, né, dessas novas aulas que eu venho aqui e publico para vocês, para que você possa ficar aí, se manter atualizado. Beleza? Muito sucesso para você e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.